Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos dando continuidade ao nosso estudo das Escrituras, do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Vamos dando continuidade ao livro de Jacó, capítulo 7. Pois bem, vamos à leitura. Capítulo 7. Serém nega a Cristo, contende com Jacó, exige um sinal e é ferido por Deus. Todos os profetas falaram sobre Cristo e sua expiação. Os nefitas viveram seus dias como errantes, nascidos em meio a tribulações e odiados pelos lamanitas. Aproximadamente 544 a 421 a.C. E então aconteceu que, passados alguns anos, apareceu entre o povo de Nefe um homem cujo nome era Serém. E aconteceu que ele começou a pregar ao povo e declarar-lhes que não haveria Cristo algum. E pregou muitas coisas que eram lisonjeiras para o povo. E isto fez a fim de destruir a doutrina de Cristo. E trabalhou diligentemente para desviar o coração do povo, tanto que conseguiu desviar muitos corações. E sabendo que eu, Jacó, tinha fé no Cristo que haveria de vir, procurou muito uma oportunidade para encontrar-se comigo. E ele era instruído, de modo que tinha perfeito conhecimento da língua do povo. Podia, portanto, usar de muita lisonja e muita eloquência, de acordo com o poder do diabo. E tinha esperança de afastar-me da fé. Não obstante, as muitas revelações e o muito que eu vira com referência a estas coisas, porque eu verdadeiramente vira anjos e recebera o seu ministério. E também ouvira a voz do Senhor, verdadeiramente me falando de tempos em tempos. Portanto, eu não podia ser abalado. E aconteceu que ele veio a mim, e desta maneira falou-me, dizendo: Irmão Jacó, procurei muito esta oportunidade de falar-te, porque eu ouvi e também sei que tens andado muito, pregando o que chamas de evangelho, ou seja, a doutrina de Cristo. E tu tens desviado muitos deste povo, de maneira que pervertem o caminho correto de Deus e não guardam a lei de Moisés, que é o caminho correto. E convertes a lei de Moisés na adoração de um ser que dizes que virá daqui a muitos séculos. E agora, eis que eu, Serém, declaro-te que isto é blasfêmia, pois nenhum homem sabe de tais coisas, porque não pode falar de coisas futuras. E desta maneira, Serém contendia comigo. Mas eis que o Senhor Deus me derramou na alma o seu espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras. E disse-lhe: Negas o Cristo que virá? E ele disse: Se houvesse um Cristo, eu não o negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. E disse-lhe eu: Crês nas Escrituras? E ele disse: Sim. E eu disse: Então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre esse Cristo. E isto não é tudo. Foi-me manifestado, porque eu ouvi, e foi-me também manifestado pelo poder do Espírito Santo. Sei, portanto, que, se não houver expiação, toda a humanidade certamente se perderá. E aconteceu que ele me disse: Mostra-me um sinal, por esse poder do Espírito Santo mediante o qual sabes tanto. E eu disse-lhe: Quem sou eu para tentar a Deus, a fim de mostrar-te um sinal do que tu sabes ser verdade? Não obstante, tu negá-lo-ás, porque és do diabo. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas se Deus te ferir, que seja esse um sinal para ti de que ele tem poder tanto nos céus como na terra, e também de que Cristo virá. E seja feita a tua vontade, ó Senhor, e não a minha. E aconteceu que quando eu, Jacó, disse essas palavras, o poder do Senhor desceu sobre ele, de modo que ele caiu por terra. E aconteceu que foi alimentado pelo espaço de muitos dias. E aconteceu que ele disse ao povo: Reuni-vos amanhã, porque vou morrer. Portanto, desejo falar ao povo antes de morrer. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu e falou-lhes claramente,
negou as coisas que havia ensinado e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. E disse-lhes claramente que havia sido enganado pelo poder do diabo, e falou do inferno e da eternidade e do castigo eterno. E disse: Temo haver cometido o pecado imperdoável, porque menti a Deus, pois neguei o Cristo e disse que acreditava nas Escrituras, e elas verdadeiramente testificam dele. E por haver assim mentido a Deus, tenho muito medo de que minha situação seja terrível, mas a Deus confesso-me. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, nada mais pôde dizer e entregou o Espírito. E a multidão, tendo testemunhado que ele dissera estas coisas quando estava prestes a entregar o Espírito, ficou muito assombrada, tanto que o poder de Deus desceu sobre eles e foram dominados, de modo que caíram por terra. Ora, isso agradou a mim, Jacó, pois havia-o pedido a meu pai, que estava no céu. Ele ouvira, pois, o meu clamor e respondera à minha oração. E aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo. E eles examinaram as Escrituras, e não mais deram ouvidos às palavras deste homem iníquo. E aconteceu que muitos meios foram imaginados para regenerar os lamanitas e reconduzi-los ao conhecimento da verdade. Mas tudo foi em vão, pois eles deleitavam-se em guerras e derramamento de sangue e tinham um ódio eterno contra nós, seus irmãos, e procuravam continuamente destruir-nos com o poder de suas armas. Portanto, o povo de Nefe se fortaleceu contra eles, com suas armas e com todo o seu poder, confiando no Deus e na rocha de sua salvação. Portanto, se tornaram até aquele momento vencedores de seus inimigos. E aconteceu que eu, Jacó, comecei a envelhecer. E como o registro deste povo está sendo escrito nas outras placas de Nefe, termino, portanto, este registro, declarando que escrevi segundo o melhor do meu conhecimento, dizendo que o tempo passou para nós, e nossa vida também passou como se fosse um sonho, sendo nós um povo solitário e solene, errante, expulso de Jerusalém, nascido em meio a tribulações num deserto e odiado por nossos irmãos, o que causou guerras e contendas. Assim, lamentamo-nos até o fim de nossos dias. E eu, Jacó, vi que logo deveria baixar à sepultura. Portanto, disse ao meu filho Enos: Toma estas placas, e transmiti-lhe as coisas que meu irmão Nefe me ordenara. E Enos prometeu obediência às ordens. E termino meu registro nessas placas, tendo escrito pouco, e despeço-me do leitor, esperando que muitos de meus irmãos possam ler as minhas palavras. Irmãos, adeus. E este foi o livro de Jacó, e suas palavras, é claro. Neste capítulo nós vemos um pequeno conto de um homem chamado Seren, que debateu com ele a respeito da vinda de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nessas histórias aqui, contadas e testificadas do livro de Mórmon, elas se passam antes da vinda de Cristo à Terra. E nosso Senhor, ele revelou a seus profetas de outras terras, e também de várias terras, perdão. Revelou aos profetas de várias terras que ele viria, sim, em dado momento. E é interessante que que Jacó debateu com este homem chamado Seren, e ele conhecia muito a respeito da palavra, pois eles obedeciam à lei de Moisés naquela época. E ele era um grande conhecedor e falava muito bem e tinha a habilidade também de falar a língua do povo, conhecia a língua do povo da qual ele pregava e acabava assim afastando as pessoas de Cristo. E é interessante nesse capítulo aqui, pois muitos de nós, ou conhecemos também muitas pessoas, que leem as Escrituras, leem a Bíblia Sagrada, leem o Novo, o Velho Testamento, leem o livro de Mórmon, e leem várias coisas que testificam de Jesus Cristo. E no versículo 10, Jacó diz o seguinte: E disse-lhe eu, crês nas Escrituras? E ele disse, sim.
Ou seja, se ele leu a respeito de Nosso Senhor, ele realmente acreditava naquilo. E pois muito que ele era inteligente, então não faria sentido ele não crer na vinda do Cristo. Ele saberia que Jesus Cristo haveria de vir até a Terra e se sacrificaria pelos pecados de toda a humanidade. E no versículo 11 ele diz: E eu disse, então não as entendes, porque elas verdadeiramente testificam de Cristo. Eis que te digo que nenhum dos profetas escreveu nem profetizou sem ter falado sobre esse Cristo. E eu posso puxar também essa mesma discussão deles aqui para o livro de Mórmon, nos dias de hoje, com a restauração do Evangelho, através do profeta Joseph Smith, que o livro de Mórmon ele conta a respeito de Jesus Cristo, ele testifica a respeito de Jesus Cristo. E nós podemos perguntar para os nossos outros irmãos desta terra se eles de fato conhecem a palavra de Cristo. E se eles realmente leem, então talvez eles não estejam lendo da forma correta. Se é muitos deles de outras congregações, ou de congregação nenhuma, ou até mesmo membros da igreja, que leem o livro de Mórmon e acreditam que aqui, embora esteja escrito na capa que é outro testamento de Jesus Cristo, eles leem e não identificam onde que Nosso Senhor tem seu testemunho afirmado da sua bondade, do seu sacrifício, para que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, da sua vinda até esta terra, da sua ressurreição, dos seus milagres grandiosos. Se eles leem, eu faço das palavras de Jacó as mesmas minhas. Portanto, eles leem, mas eles não leem direito, eles não compreendem. E pode até surgir a dúvida agora, então como que eu faço para ler o que as escrituras que testificam de Cristo, como que eu faço para ler esse livro de Mórmon, que tanto fala que testifica de Jesus Cristo, mas eu leio e não entendo? Porque em outro livro diz outra coisa, porque, sabe? Então eu digo para vocês, da mesma forma como é nas orações, se vocês de fato têm o real desejo do seu coração de conhecer mais a respeito de Jesus Cristo, vocês podem perguntar ao Pai Celestial na oração, como vocês sabem fazer, no coração de vocês, em pensamento, em voz alta, perguntem. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu não soubesse que o livro de Mórmon é verdadeiro, nem que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fosse verdadeira, o que eu faria, eu, na intenção de saber se esse livro realmente testifica de Cristo, se as escrituras e os profetas que vieram antes da vinda de Jesus Cristo realmente falaram dele? O que eu faria? Eu perguntaria: Pai, meu amado Pai Celestial, ou meu Deus, vejo que muitas pessoas falam o tempo todo do teu livro de Mórmon, que é o livro do Senhor, mas eu li apenas a Bíblia, eu li apenas aqueles livros pequenininhos, que é dos Salmos, mas eles falam que esse livro de Mórmon fala de Jesus Cristo, que é um livro a mais, que fala de Jesus Cristo, mas o Senhor nos diz que na própria Bíblia que se vier outro evangelho não é para acreditar. Então, Pai, como que eu vou saber se esse livro realmente é verdade? E essa é uma dica que eu dou para vocês para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Seren, perdão, que ele mesmo lendo, ele sabendo no seu coração, ele ainda negava a Cristo, negava o testemunho de Jesus Cristo. E depois ele falou o que falou e caiu por terra e foi alimentado por muitos dias e depois se confessou a Deus e partiu para outro mundo. Eu digo para vocês que perguntem ao Pai Celestial. Assim como Nosso Senhor ele sempre deixou seus ensinamentos, sua doutrina em livros, com ensinamento de boca a boca, de pessoa para pessoa. Nosso Pai Celestial, para que a gente conhecesse Ele, nosso Pai Celestial também quer que nós conheçamos Ele, que nós vamos saber quem Ele é. E se de fato o livro de Mórmon foi inspirado pelos seus profetas, foi realmente escrito, foi revelado e restaurado por Joseph Smith no princípio dos tempos, na restauração do Evangelho, é claro, o Pai Celestial, nosso Deus, ele vai confirmar para vocês, assim como confirmou para mim, que eu sim, eu me batizei com 10 anos, eu tenho 31 na data que gravo esse vídeo. Eu sabia no meu coração, mas eu não entendia
por que era verdade? Eu sempre me perguntava na minha adolescência. Todo mundo diz que é verdadeiro, mas por que é? Todo mundo diz que é verdadeiro, mas por que é? E eu mesmo nunca ia atrás da resposta. Eu, depois de velho, já mais adulto, eu tomei decisão por mim mesmo. Se todo mundo fala que é realmente verdadeiro, que realmente testifica de Cristo, e eu li e eu não entendi, então eu vou perguntar para quem sabe. Eu vou perguntar para Deus que tudo criou e tudo sabe e sempre saberá. Eu vou perguntar em nome de Jesus Cristo, que é para chegar ao Pai, que nos dá conhecimento de tudo que sabe, devemos ir através de Jesus Cristo. Então eu perguntei em nome de Cristo se o livro de Mórmon realmente era verdade. E sim, é. Ele realmente testifica de Jesus Cristo. Os profetas que aqui escrevem realmente foram inspirados pelo Senhor a escrever. E eu deixo para vocês esse meu testemunho de que, de fato, o livro de Mórmon ele é verdadeiro, de que ele testifica sim de Jesus Cristo, e que para que nós não tenhamos a morte de nossas almas, perguntem ao Pai Celestial se realmente é verdade. E o Pai vai falar de uma forma que vocês vão poder saber. Assim como eu sei da minha maneira, vocês vão saber da maneira de vocês. E aí nós temos o livre-arbítrio de seguir a doutrina ou não. Ah, mas se eu não seguir a doutrina, eu vou ser castigado, eu vou ser mandado pro inferno. Não, não vai. É claro que o Pai Celestial ele vai se entristecer muito por vocês saberem, por nós todos sabermos da verdade e não obedecermos a sua palavra. Mas eu digo, se vocês têm o desejo ardente em seus corações de fazer o que é correto, de conhecer o Pai Celestial, de conhecer a Jesus Cristo, ele vai sim dar provas a vocês, provas que não tem como negar. E se vocês negarem, amém. Não tem o que eu dizer. E também é bacana que o próprio Senhor, ele diz que... Perdão. Jacó, ele diz que no momento que as outras pessoas que estavam ouvindo o depoimento disserem antes dele entregar o espírito dele, Jacó disse, aqui no versículo 22, Ora, isso agradou a mim, Jacó, pois havia-o pedido a meu pai, que estava no céu, e ele ouvira, pois o meu clamor, e responder à minha oração. E aconteceu que a paz... Aí no 23, e aconteceu que a paz e o amor de Deus foram mais uma vez restaurados entre o povo. E eles examinaram as escrituras e não mais deram ouvido às palavras deste homem iníquo. E aqui diz também, e aconteceu que muitos meios foram imaginados para regenerar os lamanitas e conduzi-los ao conhecimento da verdade. Mas tudo foi em vão, pois eles deleitavam-se em guerra e derramamento de sangue e tinham um ódio eterno contra nós, seus irmãos, e procuravam continuamente destruir-nos com o poder de suas armas. E aqui diz que Jacó, ele confiou no Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial, ele deseja sim que nós confiemos mais nele, que nós tenhamos mais confiança e que possamos obter para nós mesmos o conhecimento. Muitas pessoas falam, tem até uma frase que eles dizem: deste mundo a gente não vai levar nada, nem a roupa do corpo. Mas eu digo para vocês que tudo que nós aprendermos neste mundo, o conhecimento da palavra, todo o conhecimento que nós podemos absorver neste mundo, nós, sim, o conhecimento nós levaremos para o outro mundo. E quanto mais conhecimento nós tivermos aqui, mais conhecimento nós teremos quando voltarmos à casa do Pai Celestial. E eu testifico a vocês que o livro de Mórmon, ele é sim verdadeiro, que o profeta Joseph Smith, ele sim viu o pai e o filho diante de sua face a face, e falou com eles assim como um homem fala com o outro. Eu testifico a vocês que Jesus Cristo, seu nome é testificado nesse livro, que os profetas que falaram e escreveram para que este livro hoje em dia se tornasse realidade e nós pudéssemos lê-los em várias línguas espalhadas pelo mundo, sim, testifica de Jesus Cristo. Não só porque está escrito na capa que é outro testamento de Jesus Cristo, não outro evangelho. Não ensina a respeito de outro homem, não ensina a respeito de Mórmon, não ensina a respeito de Nefe, não ensina a respeito de Jacó, que é o livro que nós estamos lendo, não ensina a respeito destes homens, pois o evangelho é de Jesus Cristo. E ele ensina e testifica a respeito de Jesus Cristo. Assim como a Bíblia também fala e testifica de Jesus Cristo, o Filho do Pai Celestial. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês, dizendo que não se deixem enganar por falsas doutrinas,
que não testificam de Jesus Cristo, ou que negam ele de alguma forma, ou que menosprezam, ou que escarnecem o seu nome de alguma forma. Abram seus olhos, não só os físicos, mas também os espirituais, com um desejo do coração de vocês de aprender, sim, mais sobre a palavra. E cabe a cada um, com cada seu qual livre-arbítrio, decidir se vai querer seguir o evangelho ou não. Mas eu digo a vocês que o evangelho de nosso Senhor é o único caminho para a salvação. E a salvação é para todos, absolutamente todos, que têm o desejo de serem salvos, mas que não seja desculpa para fazer coisa errada, para se desviar no mundo e para destruir o próprio corpo. Mas testifico a vocês do amor de nosso Senhor para conosco, de seu sacrifício expiatório no jardim de Getsemane, que Jesus Cristo foi crucificado, ele morreu, ele ficou 3 dias na sepultura, e ele ressuscitou e ascendeu aos céus, de volta à presença do Pai. E em breve ele voltará e reinará nesta terra e trará a paz definitiva para todos nós. Esse é o testemunho que eu deixo para vocês a respeito de Jesus Cristo, do seu evangelho, e de que ele veio, e de que ele iria vir, ele veio e ele virá novamente. E ele ainda anda nesta terra. Mostra-se a alguns de nossos amados irmãos neste mundo e ainda espalha a sua palavra, inclusive pessoalmente. E se algum de vocês sabe ou leu a história de alguém que viu Nosso Senhor face a face em carne e osso, eu digo que essa pessoa é muito, muito, muito sortuda. E eu me alegro muito por ela, por essa experiência. E eu deixo esse meu testemunho em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.